Olá, meu nome é Dânia e hoje vamos para a 12ª aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse que foi canalizado e trazido pelo irmão Joseph da 7ª dimensão. Esse conteúdo traz toda uma sequência. E para quem está chegando no canal agora, eu sugiro que assista às aulas anteriores para poder ter um melhor entendimento do que Joseph nos traz. Hoje nós vamos dar continuidade aos graus de elevação. Joseph faz uma retomada dizendo que os graus de elevação nascem de um elemento e este elemento se divide e se torna novos elementos. E esses se tornam compostos, se dividem e se tornam novos elementos e compostos e assim sucessivamente. Compreendendo então que cada novo estágio é um novo grau, aqui ele se refere ao grau de elevação, uma nova elevação da consciência. Compreendamos agora que o grau de elevação há uma junção do elemento mais simples para o elemento composto. Imaginem dois elementos microscópicos, um ao lado do outro, e para ver a sua própria continuidade, é necessário haver uma junção, um encontro, e nesse encontro precisa haver equilíbrio. O equilíbrio já começa desde o invisível, porque para haver uma junção, um composto, cada partícula não pode estar em diferentes sintonias, peso que o outro. Os dois têm que ter a mesma frequência vibracional para que haja uma conexão. Para você ser mais forte ou mais pertencente ou mais evoluído em consciência, você já precisa estar em um caminho de equilíbrio. Quando dois elementos estão próximos e se não houver o equilíbrio, não há junção. E quando houver o equilíbrio, um atrai o outro e há uma junção. O amor compreende que ambos estão conectados na mesma frequência e há a junção. E dessa junção acontece a composição e a criação de um novo elemento composto. Como este exemplo, pegamos e trazemos aos dias atuais. Para que um irmão auxilie o outro em seu grau de elevação, é necessário haver uma compatibilidade e equilíbrio. A compatibilidade é necessária e o amor de um e o amor de outro precisa ligar em sintonias, em frequências, em vibrações, para haver o entendimento. Perceba que o equilíbrio precisa estar em constante sintonia. Por isso, meus irmãos, que para encaixar verdadeiramente a evolução, ambos os elementos precisam estar equilibrados. E quando há o desequilíbrio, o amor busca que o irmão desequilibrado se aproxime mais da outra frequência, da frequência mais elevada. Quando estão próximos, o amor faz com que o irmão que ainda não está equilibrado obtenha o equilíbrio para ver a conexão.
Quando há disparidade, percebam que há muitos degraus de elevação entre eles. Vamos lembrar daquele exemplo da escada, onde cada um tem muitos degraus para subir até se elevar espiritualmente. Vamos traçar então um paralelo de duas colunas, onde na coluna A é referente ao elemento A, a coluna B é referente ao elemento B. Então, ao fatiarmos essas duas colunas em milhares de fatias, em ambas existem milhares de outras fatias para ver a conjunção entre uma e outra. Digamos que na coluna A há elementos em constante evolução, em equilíbrio, uns na escala mais baixa, conseguindo ultrapassar o outro que está na escala mais alta, da mesma forma na outra coluna. Quando há um encontro entre ambos os elementos, essas duas colunas se afastam, cria-se uma coluna central, e ali acontece a criação do composto, e esse composto tem o grau de evolução, de elevação única, diferente dos elementos. Mas por que isso acontece? Porque estamos falando de um coletivo, e o coletivo pode ser apenas 2 elementos, ou pode ser milhares de elementos. A frequência do coletivo é diferente da frequência do individual. Não necessariamente nem o individual e nem o composto, tanto de um lado quanto do outro, está mais ou menos elevado que o coletivo. Estamos falando de frequências coletivas e individuais, graus de elevação de elementos, graus de elevação de compostos. Quando o composto compreende o equilíbrio, o amor nutre a vontade. É o caminho natural da elevação. Então este composto se divide criando outros elementos, e esses outros elementos vão para as colunas individuais, de elementos a elemento. Quando houver o equilíbrio, forma-se uma nova composição. Então, meus irmãos, para trazer para uma compreensão mais real, grau de elevação individual é o irmão chegar a uma escala evolutiva. Por exemplo, ser um irmão ascensionado. Grau de elevação do coletivo é a Federação Galáctica. Perceba as diferenças. Essa elevação é constante em tudo o que acontece. A individualidade é o esforço de cada um. Não tem como eu ajudar o outro. Cada um tem que se ajudar. Cada um tem que buscar a sua elevação frequencial para poder elevar-se no individual dele. Cada um tem a sua caminhada aqui ou no outro lado do véu. Imagine vocês então se elevando constantemente e não tendo a possibilidade de ter um outro irmão para que haja a mesma compreensão e o apoio. O coletivo sempre será o apoio. Quando a individualidade necessita de um complemento, é necessário se aproximar de um elemento e, nesse caso, de um irmão, para que haja a composição de frequências. Nesse entendimento, o coletivo se manifesta e há um grau de elevação coletiva
e os irmãos se separam e a individualidade volta ao grau de elevação. Sempre há o fluxo energético da direita, da esquerda e do central. O central é coletivo e às vezes também há amor trazendo o elemento, a ajuda espiritual para cada irmão. O individual se conectando com a essência coletiva, o elemento e composto. Nesse caso, o individual se eleva e contribui energeticamente para potencializar a energia do coletivo. O amor desprende do coletivo quando o individual sente a necessidade da elevação e leva o irmão a outro patamar de elevação, até ele buscar um novo coletivo ou se conectar com um outro elemento. Um tanto complexo, mas depois de assimilado, a visão se amplia e a compreensão eleva as percepções de vocês. A simbologia traz um conceito onde o que se manifesta é verdadeiramente a essência criativa e não o que propriamente está sendo mostrado no físico, no nosso plano 3D, a terceira dimensão. Quando se compreende o movimento natural da matéria, também se compreende o que faz com que ela se movimente naturalmente. Então, precisamos compreender que a matéria, por mais primitiva que seja, tem algo além da simples matéria, sendo atribuída ao seu movimento. Então, quando compreendemos o quão evoluída está uma determinada matéria, trazemos para o conceito que ali há um ser vivo em que o movimento não é involuntário, mas sim corresponde ao seu grau evolutivo. Portanto, precisamos compreender quais são esses movimentos que estão atrelados a essa pequena porção. E essa pequena matéria, esse pequeno átomo, esse pequeno próton, nêutron, eles fazem com que o movimento inerte seja involuntário. E aí é o princípio do movimento no qual a matéria se movimenta conforme o campo vibracional em que ela se encontra. E esse campo é limitado ao grau de elevação dessa matéria. Muitas vezes o campo vibracional não atinge sequer a distância de 2 ou 3 vezes o seu próprio tamanho. Inerte porque compreende que o aspecto involuntário não traz a automação da vontade ainda inexistente da matéria para que haja um movimento voluntário. O que é um movimento repetitivo? Percebam que cada matéria em seu grau traz um movimento igual entre cada matéria. Se analisado no microscópio, vocês verão que os movimentos entre matérias de um mesmo grau de elevação são exatamente iguais e a repetição é constante. Raramente haverá um movimento que não pertence ao mesmo ciclo repetitivo.
Isso acontece para que timidamente haja uma organização em seu habitat naquele momento natural. O que é um movimento voluntário, porém distorcido? Movimento voluntário distorcido quer dizer que há nesse grau de elevação uma mínima conscientização de onde se movimentar, contudo se distorce porque não há direcionamento. Uma hora segue um caminho, outra hora segue outro. Porém, essa matéria compreende que sempre segue o mesmo caminho. E é um movimento termoconsciente e voluntário. A matéria, nesse estágio, começa a compreender que há uma espécie de atmosfera ao seu redor, onde já começa a captar timidamente distorções de temperatura e de tempo. E ela acaba se movimentando através dessas percepções de tempo, temperatura, porém ainda é incontrolado o seu movimento, embora timidamente percebido. O movimento consciente involuntário é a matéria compreendida, passado por diversos graus de composição e singularidade entre novas matérias, compreende o seu movimento, a sua consciência, embora haja primitividade dessa consciência. Todos esses movimentos acontecem desde o ser mais pequeno, como fungo, matéria, como nós, seres humanos. Todos passamos por esse processo, por esses movimentos. Então, ela já, ainda referente ao movimento consciente involuntário, ela já procura os melhores caminhos para que haja o seu próprio desenvolvimento, podendo sim haver timidamente uma distinção entre caminho evolutivo e não evolutivos. Contudo, nesse estágio ainda o involuntário permanece. Não há profunda ou tímida consciência de que se estabelece voluntariamente uma escolha entre qual caminho, embora a consciência já estabelece que há diferentes caminhos. E aí surge um movimento consciente voluntário, onde a matéria, o composto, conscientemente já sabe o movimento a ser feito para que haja a sua evolução. E assim chegamos ao término da nossa 12ª aula. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui e eu agradeço a você do fundo do meu coração. Gratidão, gratidão, gratidão.